a Bíblia ela fala sobre emoções? Será que a Bíblia fala sobre as nossas emoções? O que é emoção? Onde surgiu? Como teve início? O que foi que aconteceu com as nossas emoções? O que é que vocês acham? Será que a Bíblia fala sobre emoções? Ok. E aí, se elas falam, o que é que ela fala sobre as emoções? Gente, a Bíblia, ela não só fala sobre as emoções, mas ela também fala as nossas emoções. E mais do que isso, a palavra de Deus, ela nos fala em alguns trechos, até mesmo em uma linguagem emocional. E muitos textos que nós vamos ler hoje, eu separei alguns para vocês, nós também vamos ver expressões e exemplos de muitos personagens bíblicos que eles expressaram as suas emoções. Eu coloquei Davi, coloquei Ana, coloquei Jeremias, em especial no capítulo 4 de Jeremias, mas existem muitos outros exemplos na Bíblia que falam sobre essa perspectiva bíblica sobre as emoções. Por que, que é importante a gente falar sobre isso? Porque as emoções é um assunto muito dividido. Gente, muito dividido, e ao longo do nosso estudo, vocês vão ver e vão se identificar com essa divisão. E aí fica uma pergunta: diante de um assunto dividido, como resolver isso? Se o negócio está dividido, a gente precisa escolher. E aí, como é que a gente vai? Qual é o critério nosso, como pessoas que têm a palavra de Deus como regra de fé, que vive para Cristo e não para nós mesmas? Então, como é que a gente pode interpretar as nossas emoções? Como é que a gente pode tratar esse assunto se é um assunto dividido? Se estamos diante de um assunto dividido, o que é que vai decidir essa divisão? A pergunta: o que Deus diz sobre esse assunto? E como saber o que Deus diz sobre esse assunto? Por meio da palavra de Deus. Então, a nossa pergunta hoje é: o que a palavra de Deus diz sobre as nossas emoções? E não só o que diz sobre as nossas emoções, o que ela nos orienta sobre as nossas emoções. Por que que eu falei que o assunto é dividido? E aí vocês vão começar a se identificarem muito com isso. Quando se trata de emoções, vocês podem perceber que nós somos inclinadas para os extremos. Por que para os extremos? Enquanto alguns dizem que não, você não pode dar ouvidos às suas emoções. A emoção é uma coisa ruim, medo é ruim, tá? Todas essas tristeza é horrível tristeza, né? Então não, crente não pode ficar triste, crente não pode sentir angústia, não, o tempo todo vivendo como se não existissem emoções, como se não sentisse as emoções, como se tivesse que esconder o que está sentindo, como se tivesse que muitas vezes reprimir o que está sentindo ou ignorar o que está sentindo. Por outro lado, a gente vê que existem pessoas que endeusam as emoções. E aí, quando eu vejo esses extremos, eu quase sempre consigo fazer essa separação assim. Enquanto os cristãos, os crentes, vivem como se as emoções não existissem, como se não precisassem glorificar a Deus com as suas emoções. Não, eu não posso mostrar que eu estou triste, eu não posso falar sobre a tristeza que eu estou sentindo, eu não posso falar sobre o medo. O que é que a irmã vai pensar? O que é que o pastor vai pensar se eu chegar para ele e dizer assim, pastor, eu estou com medo do Covid, eu estou com medo disso que está acontecendo. E aí, enquanto os cristãos ficam reprimindo as suas emoções, indo para esse extremo, o mundo vive endeusando as suas emoções. Ele simplesmente faz com que as emoções reinem sobre ele. Eles vivem baseado no que eles sentem. Estou com vontade de fazer, faço. Estou casado com uma pessoa, não gosto mais daquela pessoa, não me serve mais, vou deixar aquela pessoa. Afinal, eu vim para cá para ser feliz, né? Não está me fazendo feliz, ó, vai embora. Então, o mundo segue aquele conselho, né? Siga o seu coração. Siga para você ver, né? A Bíblia vai dizer que ele é perverso e enganoso mais do que todas as coisas. E aí, ó o conselheiro que as pessoas estão seguindo, o coração.
Então, perceba que nesse assunto sobre emoções, nós somos inclinados a esses extremos. Ou a sermos governados pelas nossas emoções, tô com raiva. E aí? Tô com raiva. Vou sair aí dando em todo mundo, como é que é? Dando coice em todo mundo. Ou então, vou fingir que não tenho a raiva. Vou, vou pegar e ignorar essas emoções. Então, nós vemos que existem inclinações extremas sobre as emoções, né? Ou elas reinam, governam, ou então a gente esconde e ignora essas emoções. E aí, enquanto para alguns parece que as emoções são só coisas ruins, a Vanessa começou falando algo muito importante. E é uma coisa que a gente, no nosso estudo, no nosso grupo de estudo de mulheres, nós estamos tentando muito enfatizar isso. Muitas pessoas vivem como se as emoções fossem coisas ruins, até diabólicas, não, são pecaminosas, as emoções, elas são, assim, horríveis, né? Mas existe beleza nas nossas emoções. A gente precisa entender, ter essa perspectiva bíblica sobre as emoções para a gente poder lidar com elas da forma que Deus quer que a gente lide. Então, tem pessoas que veem as emoções como maldição, gente. Eu conheço pessoas que veem as emoções, o que elas sentem, como se fosse maldição, somente como maldição. E aí elas vão suprimindo, escondendo, ignorando, né? Muitas pessoas dizem, não, não sinta isso, você não pode sentir isso. O quê? Ansiedade? Crente não tem ansiedade. Depressão é falta de Deus, é frescura. Ó, tu tá com algum problema com Deus, para você estar se sentindo ansiosa ou tendo depressão, não pode. Quem tem Deus não tem ansiedade, não tem depressão. Será, gente? Né? Então, é isso que a gente precisa lidar de uma forma bíblica e não humana sobre as nossas emoções. E aí eu coloquei que talvez o termo mais, a forma mais bíblica, né, da gente lidar, não é dizer ignore ou supra, né, finja que não existe, não tenha. Talvez o conselho mais bíblico que a gente pode dar para as pessoas é não confie em qualquer desejo ou crença ou motivação, pensamento ou emoção que não esteja entregue ao controle do Espírito e avaliado por meio do padrão da palavra de Deus. Ou seja, não é sobre não sentir determinada coisa, mas é sobre não confiar no que eu estou sentindo, não confiar nos meus desejos, não confiar em minhas motivações ou pensamentos sem que eles não estejam controlados pelo Espírito e sendo avaliados pela palavra. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Esse é o ponto principal. E aí a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, gente, de onde surgiu as nossas emoções? Eu fiz questão de começar, porque para a gente saber lidar com uma coisa, a gente precisa conhecer. É o primeiro ponto. Então, como foi que surgiu as nossas emoções? Acreditem, existem pessoas que acreditam que as emoções vieram depois da queda. Depois que Adão e Eva, que eles pecaram, vieram as emoções. Mas, na verdade, as emoções já existiam desde o início. Adão já tinha emoções antes da queda. Eva já tinha emoções antes da queda. E por que eu digo isso? Quem está dizendo isso sou eu? Não. Gênesis 1, 26, 28. Que é um texto tão conhecido, mas que eu faço questão que vocês possam abrir, por favor. Gênesis 1, 26. O texto diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus tem emoções. A Bíblia fala de uma ponta a outra sobre emoções. A Bíblia vai falar, vai compartilhar conosco as emoções de Deus.
Então, se Deus nos fez Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, então ele compartilhou essas emoções. Então, as emoções, elas foram dadas pela mão do Criador, que também tem emoções. Então, Adão já tinha emoções antes da queda. Cristo tem essas emoções. Então, as emoções em si não podem ser pecaminosas, porque elas vieram do próprio Deus. Isso é algo tão importante que a gente compreenda. Eu coloquei até outra referência do Salmo 139, que vai falar que tu formastes o meu interior. O meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Então, Deus formou todo o nosso interior. E essa palavra interior, ela é literalmente, gente, a palavra entranhas. Entranhas. E aí nós vamos ver mais lá na frente que no hebraico, quando vai falar sobre coração, eu trouxe uma referência bem importante da palavra de Deus sobre as emoções, nós vamos ver lá para frente, mas ele vai, quando fala de coração, ele não fala como nós compreendemos, como a nossa cultura entende, de coração apenas como lado sentimental, né? Aquela coisa aflorada, romântica, né? Coraçãozinho, né? E aí, hebraico não vê isso. Para vocês terem noção, qual é, eu acho que tem algumas mulheres que já sabem isso por causa dos estudos anteriores. Qual é o órgão que no hebraico a outra já está pegando o microfone para ligar para falar? Qual é o órgão que a Bíblia fala quando vai falar sobre. Rim. E qual é o órgão? O rim. Exatamente, vai falar do intestino, né? O rim, o fígado. Então, aí, ó, fica a dica, meninas. Terminou o estudo, chega pro esposo, pro cheiroso, diga assim, querido, eu te amo com toda a força do meu intestino. Olha que coisa romântica. Gente, é hebraico, viu? É isso. Quando eles vão falar sobre tudo aquilo que envolve o interior do homem, ele se refere muitas vezes ao intestino, ao rim, né, aos órgãos internos, às entranhas. Então, quando a palavra de Deus fala sobre meu interior, ele está falando justamente disso, para comunicar aquilo que está dentro. Isso foi algo que Deus criou. Romantizaram os órgãos errados. Concordo, Raquel. Concordo. Então, na língua hebraica, eles usam isso, o rim, o estômago, o intestino, o útero, para descrever essa questão dos sentimentos. Então, e aí eu coloquei isso que eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Que é por isso que muitas vezes a gente diz assim, ó, eu estou com frio na barriga, né? A gente usa essa expressão, mas não tem ideia de que essa expressão vem desse contexto, de que existem sentimentos, existe algo interno acontecendo, né? Então, Deus nos deu emoções. De onde surgiu? A emoção não foi dada como castigo, não é maldição. Deus compartilhou conosco. E nós vamos entender o privilégio que nós temos de ter emoções. Nos Salmos, nós vamos encontrar vários exemplos. Eu coloquei algumas: alegria, tristeza, ansiedade, arrependimento, desencorajamento. Tudo isso, Salmos vai falar. E por que que ele fala? Para nos despertar a expressar essas emoções diante de Deus. Né? Então, ele vai falar muito sobre isso. E então, se perguntarem, qual é a natureza das emoções, biblicamente falando? Como é que surgiu as emoções? Tá, existem várias teorias, mas a visão bíblica é de que emoções são atributos divinos que foram comunicados ao ser humano criado à imagem de Deus. Essa é a definição bíblica de emoção. E o que aconteceu com as nossas emoções? Se Adão e Eva tinham emoções, se as emoções foram algo que Deus compartilhou conosco, como atributos, os comunicáveis, e o que aconteceu então com as nossas emoções? O que aconteceu foi a queda, Gênesis 3. Quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe consigo as distorções. Então, assim, não foi só o nosso corpo que foi afetado pelo pecado. Todas as nossas emoções foram afetadas e corrompidas pelo pecado. Então,
Biblicamente, nós cremos que Adão e Eva sentiam corretamente. Gente, a Bíblia vai falar que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Kelviane, que heresia. Mulher, o que é isso? Deus irado não pode. A Bíblia fala que Deus ira todos os dias, mas a ira de Deus não é a ira pecaminosa. Deus se ira pelo o motivo correto. A gente se ira quando as coisas fogem do nosso controle. A gente se ira quando o outro faz uma coisa que a gente não gosta. A nossa ira é egoísta, é egocêntrica, é focada em nós. A ira de Deus é completamente diferente. Então, é como a Vanessa falou no início, o problema não é sentir, não é ter emoções. O problema é que nós não usamos as emoções da forma correta. Mas Adão e Eva sentiam da forma correta. E após a queda, eles foram afetados, as emoções deles foram afetadas. Um dia nós também vamos sentir as nossas emoções corretamente. Amém? Quando nós estivermos no nosso corpo glorificado com o Senhor, as nossas emoções serão totalmente redimidas. Ai, pausa para um suspiro. Então, por que Deus criou as emoções? Qual é o propósito das nossas emoções? Gente, isso é tão interessante que eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer disso. A definição, a raiz da palavra, eu gosto muito da etimologia, de descobrir o sentido das palavras, porque literalmente dá um sentido para a gente. Então, a palavra emoção, ela vem de um verbo latino que fala sobre mover. Mas aí tem o prefixo e, que significa o quê? Mover-se. Então, isso sugere que as emoções, elas servem para nos mover. O propósito das emoções é nos fazer agir, é nos fazer reagir. Então, Deus criou as nossas emoções para nos colocar em movimento. Olha que interessante. Por exemplo, 1 Pedro 5, 7, 8. Alguém sabe o que tem lá? Vamos ver aqui se a mulherada é boa de Bíblia. 1 Pedro 5, 7, 8. Tem a ver com ansiedade. Lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de vós. Exatamente, na mosca. Então, 1 Pedro 5, 7, 8 vai falar sobre a ansiedade, vai falar sobre lançar, sobre uma ação, né? Vou lançar essa ansiedade diante do Senhor. E aí, o que é interessante? A ansiedade, como todas as emoções, ela é uma emoção que nos motiva a agir. Gente, eu sempre falo sobre o medo, porque a gente geralmente acha que é um sentimento muito ruim. Mas, na verdade, até essa emoção ruim tem o seu propósito devido, no propósito de Deus. E aí eu sempre falo sobre a questão de uma coisa que o medo faz, é evitar que a gente, por exemplo, vai passar uma pista com os carros lá, você para, olha para um lado, olha para o outro para poder passar. Se você não tivesse medo, meu filho, você ia passar de uma vez sem nem olhar o sinal. Então, existe um propósito para as nossas emoções. E aí a ansiedade nos leva, ela serve para alguma coisa. Se você até agora não conseguia ver nenhuma coisa boa na ansiedade, hoje eu vou apresentar para você uma coisa boa da ansiedade, quando ela é usada nos planos e do propósito divino, ok? As nossas emoções, nós tendemos a perceber que nós estamos em perigo, né? A gente percebe uma ameaça, por exemplo. E aí, quando a gente está diante de uma situação que gera ansiedade, muitas vezes a nossa atitude natural e normal é, fugir, se esconder, autoproteção. É uma das coisas que quem luta com a ansiedade geralmente tem isso, é uma autoproteção. Isso é uma resposta de uma emoção caída. É uma forma pecaminosa de lidar com a ansiedade. Mas aí, quando a gente vê a ansiedade pela perspectiva de 1 Pedro, o que a ansiedade deve fazer? Lançar. A nossa ansiedade deve nos lançar a Deus. Então, a ansiedade biblicamente usada é uma habilidade de captar. Deus deu como habilidade para a gente captar que a gente está diante de alguma situação que a gente precisa se render a Deus, lançar a Ele.
Então, a minha oração hoje, se aqui tem alguma mulher que luta com a ansiedade, eu acho que talvez difícil vai ter uma que não luta com a ansiedade, mas que nós possamos usar a nossa ansiedade para alertar a nós mesmas, a nos mantermos o tempo todo rendidas à dependência do Senhor, a lançar sobre Ele aquilo que nos inquieta, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos deixa angustiada. Então, esse é um dos propósitos da ansiedade. E aí a gente fica ouvindo o tempo todo que, ai, tu tem que matar esse sentimento, mata esse medo, mata essa ansiedade, mata essa tristeza, mulher. Vamos lá, vamos matar esse negócio. Só que como é que você vai poder matar um atributo que Deus comunicou com você? Uma vez perguntaram assim para mim, Kelviane, eu vou deixar de sentir ansiedade? E aí eu respondi com outra pergunta. Minha irmã, você consegue deixar de sentir alegria? Deixar de sentir tristeza? Pode oscilar. Uma hora você vai estar mais assim, outra hora você vai estar mais assim, mas é uma coisa que é o tempo todo. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é sobre deixar de sentir as nossas emoções. É sobre lidar com essas emoções da forma que Deus quer que a gente lide. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nos capacitar, rendidas na força do Senhor, não na nossa, a lidar com esse turbilhão de emoções. Então, talvez o melhor conselho, ao invés de ficar tentando matar, é aprender a expressar essa emoção de uma forma que Deus a expressa. É fazer aquela pergunta, né? Como Deus quer que eu lide com isso? Ou o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer nesse momento? Ou como Cristo faria nesse momento? São perguntas que vão direcionar. Então, nós podemos. Outra coisa grandiosa nas emoções. Por que Deus nos deu as nossas emoções? Gente, é um meio de engajamento maravilhoso. Maravilhoso. Vou falar um exemplo disso. Que as meninas que já participam do estudo, do grupo de estudo, já sabem disso também. Se eu não tivesse, desde maio, passado por um turbilhão de emoções, esses estudos nunca teriam nascido. Porque em maio eu passei muito, muito mal, emocionalmente falando. E Deus permitiu que isso acontecesse para que eu procurasse na palavra as respostas e para que eu compartilhasse com outras mulheres, com vocês, como lidar com as nossas emoções. Então, as emoções é um meio de engajamento humano. A palavra de Deus vai dizer: chorai com os que choram, se alegrem com os que estão alegres, aconselhem umas às outras, exortem umas às outras, ensinem umas às outras. O que é isso? Engajamento. E como é que eu vou fazer isso sem as minhas emoções? Como é que eu vou sentir a tristeza que uma outra pessoa sente se eu não souber o que é a tristeza? Então, tem uma passagem em Coríntios que vai dizer: com o mesmo consolo que vocês foram consolados, vocês vão consolar outras pessoas. Se eu não passar por situações difíceis, eu não vou compreender a minha irmã. Se eu não tivesse passado por lutas grandes com ansiedade, eu não compreenderia minha irmã que luta com ansiedade. Então, Deus usa isso para gerar esse sentimento de engajamento. Né? Para quê? Para que a gente aperfeiçoe uma na outra a imagem de Cristo. Ferro afiando ferro. E é perfeita essa expressão, viu? Ferro afiando ferro, porque não é doce amolecendo outro doce, é ferro afiando ferro mesmo, às vezes fere. Então, gente, o que é que a gente pode dizer? Qual é o propósito das nossas emoções? Nos mover. Pode-se dizer que o propósito maior é nos mover para Deus, lançar sobre Ele. Leia os Salmos e veja como os salmistas lidavam com as emoções dele. Vamos abrir um texto, por favor, que eu lembrei agora, de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu falei de Salmos e lembrei desse outro exemplo, que é um dos que eu mais amo, gente. Esse texto aqui, eu tenho ele todo grifadinho na minha Bíblia e eu aconselho vocês a grifarem e a sempre se
correrem nesse texto, porque ele é maravilhoso. Segunda Crônicas, capítulo 20, tem um exemplo maravilhoso disso, de mover-se até Deus. O texto diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar. Então Josafá teve o quê? Medo. Um guerreiro teve o quê? Medo. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e o que foi que ele fez? Orou. E olha a oração de Josafá. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos teus descendentes, amigo de Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia. Clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvará. Pula para o versículo 12, por favor. A parte B. Pois não temos força em nós para enfrentar esse exército imenso que vem para nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estarão em ti. Gente, olha, esse texto aqui dava para falar até amanhã. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é: ele teve medo. Não tem problema ter medo. O problema é o que eu vou fazer ou o que esse medo vai me mover a fazer. Lembra que o propósito das emoções é mover? O medo de Josafá moveu ele a buscar ao Senhor. Ele teve medo, mas isso moveu Josafá a buscar ao Senhor, apregoou o jejum em todo o Judá, botou todo mundo para buscar ao Senhor. E aí ele ainda diz no final, ele ainda reconhece, dizendo que eu não tenho força para enfrentar esse exército, Senhor. Eu não tenho força, nós não temos condição de enfrentar esse exército imenso. E eu nem sei o que é que nós vamos fazer. Mas os nossos olhos estarão em ti. Então não tem problema você ter medo. Não tem problema você não se sentir com forças. Você realmente não tem. A força nossa é do Senhor. Nós somos chamadas a sermos fortes, sim, mas não em nós mesmos. É no Senhor. E aí ele vai e fala: eu não sei o que é que eu vou fazer. Então não tem problema, às vezes, você ficar: Senhor, Senhor, não sei o que é que eu vou fazer. Mas uma coisa eu sei: os meus olhos eu não tiro de jeito nenhum do Senhor, porque senão eu vou perecer. Então a questão é: o medo moveu Josafá a buscar ao Senhor. O que as nossas emoções, para onde elas estão nos movendo? Hoje em dia, o que é que acontece? As nossas emoções, ao invés de nos mover para Deus, ela nos move para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Nós nos isolamos, nós ficamos presos em nós mesmos, nós nos escondemos, e aí a gente fica longe de Deus, fica longe da igreja, fica longe das pessoas. Então, para onde é que essas emoções para onde elas estão nos movendo?
Então, a questão que a gente precisa o tempo todo ficar pensando e meditando é: as minhas emoções precisam me mover para Deus. Quando eu estiver com medo, quando eu estiver com ansiedade, eu vou lançar a Deus. Então, perceba, queridas irmãs, não deixem que ninguém engane vocês, que a palavra de Deus seja a regra de fé de vocês. E nem o versículo na Bíblia. E olha que eu já procurei, já pedi ajuda, e não tem nenhum versículo que eu encontre que Deus vai nos dizer: não sinta, não reprima isso, não fale isso, esconda isso, pelo contrário. Existem muitos outros que vão me incentivar a falar a ele e às outras pessoas o que eu estou sentindo. Então eu coloquei que a emoção continua movendo o ser humano, mas agora move para longe de Deus. E além disso, ela move o indivíduo para dentro de si mesmo. A gente se torna egoísta, egocêntrico, querendo que a nossa vontade seja feita. Quando eu digo querendo que a nossa vontade seja feita, é aquela ideia de que eu quero ficar só, eu não quero falar, eu não quero caminhar, eu não quero a visita da irmã na minha casa, eu não quero responder à ligação da minha irmã, eu quero ficar só. Então é quando a gente se move para dentro de nós mesmos e a gente fica egoísta, querendo que a nossa vontade seja feita. E aí eu coloco para as irmãs Provérbios 18, versículo 1, que foi o versículo que Deus usou para me quebrar quando a Kelviane, que hoje busca amizades intencionais, queria ficar sozinha, se isolando de todo mundo. É, a pecadorazinha aqui queria ficar isolada de todo mundo. Aí o Senhor vai no belo dia, pá, Provérbio 18, que vai dizer que aquele que se isola é egoísta, busca os seus próprios interesses e age contra a sensatez. Eu disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me chamando em um só versículo pequenininho de egoísta, egocêntrica e tola, porque eu estou agindo contra a sensatez, eu estou sendo insensata. Então perceba que a solidão não é uma opção para nós. Deus olhou para a solidão e ele disse: não é bom. Então, se ele diz que não é bom, não importa se eu acho que é ou que não é. Ele diz que não é bom, então a solidão não é boa. Amém? E aí, além de nos mover para longe de Deus, ela nos move contra as pessoas, contra o nosso próximo, né? Ah, outra coisa importante que eu coloquei é que é muito importante a gente ouvir e falar sobre as nossas emoções. Por que que eu falo sobre isso? Muitas vezes, algumas irmãs têm receio de chegar até nós para falar sobre coisas que estão sentindo, porque elas sabem que a gente vai dizer assim: é frescura, mulher, vai buscar mais a Deus, né? Vai ler mais a palavra. Provérbios 18 primeiro, irmã. Ah, por nada. E aí vai ficar essa coisa de: não, irmã, isso que você tá sentindo não é falta de Deus. Deixa eu orar aqui por você. Às vezes até diz isso, né? Deixa eu orar aqui por você, irmã, porque eu já tô muito boa espiritualmente, então eu vou orar aqui por você para Deus dar força para você, tá certo? Então, há muitas vezes as pessoas não querem falar sobre os seus sentimentos porque elas vão achar que elas não vão ver como Deus quer que veja. Então, é importante a gente ouvir. Por que que é importante? Porque aquilo que aquela pessoa está sentindo não significa que é algo verdadeiro, que é algo preciso. Gente, sentimentos não são verdades. Sentimentos são sentimentos. E aí o fato é que quando essa pessoa fala, ela pode até estar falando das emoções dela como algo supremo, como algo que está ali, que é verdadeiro. E aí qual é o papel de uma amiga, segundo Tito 2? Seja uma amiga segundo Tito 2. Amém, meninas. Não sejam amigas como o mundo, por favor. Sejam amigas como Tito 2. E aí, eu que quero ser essa amiga, eu vou ouvir essa pessoa, e eu vou pegar esses sentimentos dela e embasar na palavra de Deus. Por quê? O objetivo é ajudar a essa pessoa ou a mim mesma a realinhar o meu coração com a palavra de Deus. E quando eu realinho o meu coração com a palavra de Deus, os meus desejos, as minhas atitudes, o meu comportamento, isso vai seguindo. Então, ouça, fale sobre suas emoções. Fale, expresse e alinhe ela à palavra de Deus.
E aí nós precisamos, para aprender a expressar essas emoções de uma forma que honre a Deus, requer um fruto maravilhoso do Espírito, que a gente tem que pedir todo dia esse fruto. Domínio próprio. E o que é o domínio próprio? Domínio próprio é quando eu coloco o eu debaixo, totalmente debaixo do controle do Espírito Santo. É quando eu permito que o Espírito Santo haja por mim, né? Quando eu tô com vontade, às vezes uma irmã me magoou, e aí eu não tenho vontade de perdoar essa irmã. A minha vontade é não olhar nem para a cara dessa irmã, né? Ai, perdoei a irmã lá em Maracanaú e eu aqui em Fortaleza. Tá ótimo, ô perdão maravilhoso, né? Mas aí o domínio próprio é aquilo que vai fazer com que eu não faça a minha vontade. Uma vez teve uma irmã que veio pedir conselho, e aí ela disse assim: Kelviane, mulher, eu não suporto a irmã fulana. Quando a irmã fulana chega na igreja, Kelviane, eu não sei o que é isso, eu sinto um negócio. Que a vontade que eu tenho é de sair correndo da igreja, de nem ficar ali no mesmo ambiente que a irmã. Kelviane, aí eu sinto que eu tô pecando sentindo essas coisas, sabe? Olha como a gente é, olha como nós somos bons em justificar nossos pecados. Os dos outros não, mas os nossos, nós somos especialistas. Então eu tô sentindo que eu tô pecando toda vez que eu vejo a irmã. Eu não quero sentir esses sentimentos ruins contra Deus. Então eu acho melhor ficar assim, o dia que a irmã não for, eu não vou, né? Evitar ficar olhando pra cara da irmã pra ver se eu peco menos, né? Eu disse, irmã, senta aí pra gente conversar um pouquinho. Né? E aí eu dei um conselho pra ela. Eu li para ela um texto que Paulo vai falar sobre mortificar a carne. Li sobre Romanos 12, que Romanos 12 vai falar que ofereça o teu corpo como sacrifício vivo diante ao altar de Deus. Ou seja, aquele texto está falando que existem momentos na nossa vida, minhas queridas irmãs, que nós vamos fazer coisas que vão parecer para a gente sacrifícios mesmo, literalmente. E para essa irmã, eu disse: olha, quando você chegar, você vai para o culto hoje? Aí ela disse: vou. Assim que você chegar hoje no culto, que a irmã entrar, você, ao invés de se mover para longe da irmã, você vai se mover para perto dessa irmã e vai abraçar essa irmã. E ela disse: o quê? Abraçar essa irmã vai. Você vai pegar o seu corpo e você vai literalmente dizer seu corpo, você vai servir a Deus, você vai abraçar essa irmã. Você vai pegar a sua boca, que não quer falar com essa irmã, e você vai dizer assim: boca querida, você vai falar com essa irmã. E aí você está fazendo com que o seu corpo, que a Bíblia vai falar sobre mortificar o corpo e torná-lo a servidão, você está fazendo o seu corpo servir a Deus. Isso é domínio próprio, é quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Não tô querendo falar com essa irmã. E aí ela fez, gente, essa experiência. No dia seguinte ela ligou para mim arrasada. Kel do céu, eu tô me sentindo a pior pessoa desse mundo, eu tô me sentindo falsa, hipócrita. Eu abracei a irmã sem estar com vontade de abraçar. E eu disse: minha querida e preciosa irmã, para o mundo você foi falsa, hipócrita, mas para Deus você foi obediente. Você fez o que ele queria que você fizesse. Então, esqueça o que você está sentindo. Você está se sentindo assim? Mas a verdade é que o seu sentimento ele não é verdadeiro. Pois é, irmã, mas acontece, viu? Nós somos tão pecadoras a ponto disso daí, viu? De não amar nem aqueles que são os nossos irmãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa trabalhar isso. Não seguir a nossa vontade, não seguir os nossos sentimentos. Ah, eu não tô com vontade, gente, eu não tô com vontade de fazer isso, eu não tô com vontade de amar a irmã, eu não tô com vontade. A gente não vive para fazer a nossa vontade. A nossa vontade morreu no dia que nós dissemos sim para a vontade de Deus. Sim para o Senhor. Sim para Ele. E agora é uma vida de auto-renúncia, de auto-negação, de não para mim mesma e sim para a vontade de Deus na minha vida. Isso é domínio próprio, exercitar esse dom, colocar o meu eu debaixo do controle do Espírito Santo. Amém? Então, isso aqui já dá para passar. Então, para entender um pouco as nossas emoções, os nossos sentimentos, eu trouxe um princípio bíblico para vocês anotarem. Nós sentimos o que sentimos. Preste atenção nessa frase, para ver se vocês vão entender, porque ela é meio confusa. Nós sentimos o que sentimos
Porque nós pensamos o que pensamos e fazemos o que fazemos. É o que, Eliane? Explica esse negócio. Gente, a principal questão do que envolve as nossas emoções é que existe uma coisa que a gente precisa compreender, é que as circunstâncias em si, elas não causam as nossas emoções. É mais sobre o que nós pensamos sobre essa circunstância. Porque qualquer coisa desencadeia uma emoção na gente. Eu coloquei aqui uma coisa mínima. Quando você pega assim, o seu polegarzinho, e você bate o polegar no martelo, ou que você passa numa quina e o seu dedo mindinho, porque eu acho que o propósito do dedo mindinho no pé da gente é ser ferido ele. Eu acho que ele foi feito para isso, não sei, tem alguma coisa. Mas ele se bate em qualquer lugar, isso gera uma emoção na gente, na mesma hora. Ou seja, isso nos faz mover para alguma coisa. Né? Então, isso gera uma dor física e vai produzir uma reação emocional na gente. E aí, a gente precisa entender que é a forma que eu compreendo as circunstâncias que vão gerar isso, fazemos tudo se identificando. Ainda bem, Senhor, louvado seja Deus, que não é só eu que bato meu dedo midinho em tudo que é canto, tá? Estou me sentindo super assim. Obrigada pela empatia, irmãs. Mas é isso. Um exemplo que eu trouxe, ó, eu coloquei que todas essas nossas emoções, elas não são causadas pelas circunstâncias em si, mas pela maneira que a gente interpreta essas circunstâncias. Eu trouxe um exemplo muito bom da Bíblia para vocês, mas antes eu queria falar sobre essa questão de que muitas vezes a gente acaba achando que foi uma determinada situação que gerou uma emoção em mim. Mas o fato é que é a maneira como eu interpreto essa situação que vai me fazer reagir. O exemplo que eu trouxe para vocês foi o exemplo de Davi, certo? E aqui eu quero que vocês prestem, por favor, muita atenção. Essa é uma passagem muito conhecida de Davi e Golias. Muito conhecida. Até as crianças, que inclusive eu estou vendo uma coisa mais linda da minha vida aqui. Quem é essa pequena? Essa pequenininha que está aqui, que eu acho lindo os estudos da PIB, porque tem de todas as idades. E eu vejo literalmente Vanessa Tito 2, viu? Quando eu vou olhando para a cara dessa pequenininha e eu dizendo, meu Deus, meninas, moças, é lindo. Melissa. Melissa, tu é linda, viu? Eu tô te vendo. Então, até a Melissa com certeza conhece essa história de Golias e de Davi. Olha, ela fazendo sinalzinho, ela conhece. Então, o exemplo que eu vou citar hoje é esse. O exército de Israel, eles estavam com muito medo de Golias. E aí eles estavam tão amedrontados, com tanto medo, que a ação deles foi o quê? Correr, fugir daquela circunstância perigosa. Eles queriam fugir daquilo ali. Por que eles fugiram? Porque o sistema de crença deles interpretou que Golias era grande demais. O quê? Esse homem é muito grande. Não, nós vamos morrer, é muito perigoso. Olha o que é que o medo faz. Fuga, corre, não ficou nenhum. Mas aí Davi se deparou com a mesma situação, gente. Com a mesma circunstância perigosa. Ele viu que Golias era muito maior, que era mais forte. Mas aí ele viu uma coisa que muitas vezes ninguém vê. Ele viu algo que o exército de Israel não viu. O sistema de crença de Davi interpretou que Deus era maior que Golias. Interpretou que Deus sempre tinha sido fiel. Quais foram as palavras de Davi? A boca fala do que o coração está cheio. Quais foram a palavra de Davi? Ah, o meu Deus já me ajudou a matar leão. O meu Deus já me ajudou a matar urso, quando eu estava lá defendendo as minhas ovelhas. Então, ele certamente vai me ajudar. Ele certamente vai me ajudar a matar esse gigante que está desafiando a Deus e zombando de Deus. Então, as ações de Davi refletiram as crenças dele. A ação do povo de Israel refletiu a crença dele. Eles pensaram que o adversário era maior e eles fugiram. Davi viu que o adversário era grande, mas ele viu que Deus era ainda maior do que o adversário. Então, perceba que a forma como eu penso, as minhas crenças, as minhas convicções, é crucial para me ajudar a lidar com as minhas emoções. E aí,
uma coisa que eu quero deixar para levantar para a gente refletir é: quais são as minhas crenças? Como é que eu vou querer lidar com as minhas emoções sem antes com as minhas crenças, com os meus pensamentos? O que eu creio sobre Deus? O que eu sei sobre Deus? Quais os atributos de Deus? Davi sabia que Deus, quem Deus era. Nós sabemos quem Deus é. Como é que eu vou saber lidar com as minhas emoções se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não entendo, se eu não sei quem Deus é? Então, a primeira forma de lidar com as minhas emoções é com os meus pensamentos, com as minhas crenças, com as minhas convicções. O problema é grande. Outra coisa, soberania de Deus. A gente precisa estar inundada nesse conhecimento sobre a soberania de Deus. É o que vai nos manter diante das situações que nós estamos vivendo. Então, se eu quero lidar com as minhas emoções, eu preciso saber quem é Deus ante as minhas emoções, ok? Aqui eu não vou falar porque eu estou correndo, só tenho 10 minutos. Uma coisa importante que eu queria falar sobre essa questão do sofrimento, das nossas emoções, do que nós sentimos, é que a Bíblia não fornece uma técnica para remover, gente. Não existe essa forma de eu vou remover minhas emoções, eu não vou sentir mais nada. Eu não vou remover, deletou, pagou, não. A Bíblia nos ensina a viver em meio ao sofrimento, em meio às nossas emoções. Por isso que é lidando com as emoções, e não vencendo ou qualquer outra coisa do tipo. É lidando. Essa palavra foi muito bem colocada. Então, ensinar qualquer coisa diferente disso para vocês é comprometer o Evangelho de Cristo. Eu não posso fazer isso. Então, é aprender a viver em meio a esse turbilhão de emoções. Uma coisa importante que vocês não podem jamais esquecer, jamais, 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 é que a emoção, ela vem sempre antes de passar pelo nosso pensamento. Nenhuma emoção vem antes de passar pelo nosso pensamento. Tudo começa pelo nosso pensamento. Eu gosto muito de falar isso. Penso, sinto e faço. Eu penso uma coisa, eu vou sentir isso e eu vou agir a partir disso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a lidar é com os nossos pensamentos. Deixa eu correr. Uma coisa importante. Existem pessoas que dizem assim para mim, Kel, eu entendo quem é Deus. Eu sei quem Deus é. Eu coloco tudo que eu sinto aos pés do Senhor, mas parece que as minhas emoções não acompanham. Parece que tem hora que eu não consigo mesmo assim. Eu sei quem Deus é, eu sei que está no controle, eu sei, mas as emoções não acompanham. Eu confio no Senhor, mas parece que as minhas emoções não acompanham. E aí eu me lembro muito de Salmo 42:11, quando ele vai falar: por que está batida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aqui eu vejo claramente um diálogo entre a mente e a emoção. E como a gente precisa fazer isso? Se você quer lidar com as suas emoções, minha querida irmã, você vai ter tanto diálogo com a sua mente, com a sua emoção, que esse versículo aqui de Salmo 42:11 vai fazer tanto sentido para você. Quantas vão ser as vezes que você vai ter que falar com as suas emoções? Opa, é como quem diz assim, né? Ô emoção, minha filha, se acalme e louve a Deus. Viu? Louve a medo. Por que você está. Porque, ei, Deus está no controle. Se acalme, né? Então, assim, por que você está duvidando? Então, assim, esse diálogo, gente, vai ser constante, vai ser até a volta de Cristo. Né? Esse constante diálogo da mente com a nossa emoção. Então, a conclusão que nós podemos chegar é que a emoção, ela parece ser um pouco mais lenta que a nossa mente. É por isso que a gente precisa estar constantemente com esse diálogo. Aí eu trouxe alguns conselhos práticos para vocês. Vivo conversando com minha outra eu. Amei. Amei, amei. Olha, eu fico imaginando claramente, Davi. Por que tá abatida, minha alma? Senta aqui, alma. Vamos conversar, né? A gente precisa fazer isso mais vezes. Conselhos práticos. Gente, estude sobre a soberania de Deus. Estude os atributos de Deus. Isso vai gerar convicções na mente de vocês. Estudem sobre quem Deus é. A soberania vai falar a respeito da certeza de que Deus controla todas as situações, de que nada, absolutamente nada está fora do controle dele, do domínio dele.
Maravilha, muito importante. A escola bíblica de vocês está sendo sobre soberania. Pois aproveitem, anotem referências bíblicas para que vocês possam ser lembradas disso. E aí, eu penso, eu sinto e eu faço? Sim, gente, é sempre isso. E é por isso que eu tenho que conformar sempre o meu pensamento à luz da palavra. E aí eu coloquei algo para vocês jamais esquecerem, nem serem enganadas. Isso não significa que nós nunca mais vamos sentir emoções incômodas, né? Mas sim que nós vamos continuar sentindo, mas elas não vão nos dominar. É o que a gente sempre fala nos nossos estudos de mulheres. Ai, tô com medo. Vai mesmo com medo. Ai, eu não quero, eu não tô querendo fazer isso. A gente não faz a nossa vontade, né? Então, assim, é não ser dominado pela emoção. Não é sobre sentir ou não sentir. É sobre não ser dominado pelo que eu estou sentindo. Mas conformar o que eu estou sentindo com a palavra de Deus. O que Deus quer de mim diante disso que eu estou sentindo agora. E aí, ainda que as circunstâncias não mudem, a nossa atitude a respeito dessa circunstância deve ser de acordo com a mente de Cristo. O que Deus quer que eu faça, apesar do que eu estou sentindo. Muitas vezes você vai precisar servir a Deus, apesar do que você está sentindo. Amém? Eu quero terminar com Provérbios 4. Esse é outro texto que é muito conhecido e às vezes eu acho que por ser tão conhecido, a gente perde muita coisa. Provérbios capítulo 4, vamos ler o versículo 23, por conta do horário, temos 5 minutinhos. O texto diz assim: acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração. E aí, ele vai dizer por que eu tenho que guardar o meu coração. Porque dele depende toda a sua vida. Eu quero terminar aprofundando vocês nesse texto. Meninas, quando a palavra de Deus fala coração, a palavra de Deus está falando sobre o centro da nossa mente, emoção e vontade. Está falando sobre o nosso ser interior. É tudo aquilo que eu sou. Quando a Bíblia fala sobre coração, por favor, não leia coração como a nossa sociedade contemporânea vê, romantizando, ou é o órgão dos meus sentimentos somente. Não. A Bíblia, a definição bíblica de coração é a sede de tudo que eu sou. É a minha consciência, é a minha mente, é o meu caráter, é a minha tomada de decisão, é o centro da minha vida, é tudo, é o meu homem interior. Então, sabe o que é que esse texto está falando? Esse texto está falando do perigo de um coração desprotegido, o perigo de uma mente desprotegida, o perigo de uma mulher que tem a sua mente, o seu homem interior entregue, refém das suas emoções. E aí ele vai falar guarde. A palavra literal desse guarde é a mesma ideia de um sentinela, de um vigia, né? Aquele sentinela que está vigiando assim em cima de uma torre e ele está ali olhando para ver, para impedir que qualquer intruso, que qualquer entrada ilícita aconteça. E é essa a ideia que a palavra realmente vai trazer. Proteja o seu interior, proteja a sua mente, proteja as suas emoções, proteja o seu caráter, proteja o seu discernimento, como um sentinela vigia uma cidade em torre. É isso que esse texto está dizendo. Não deixe o seu homem interior desprotegido. Guarde os seus pensamentos. Guarde a sua mente, porque é a partir daí que que vai proceder todo o restante da sua vida. Então, o coração é que faz de você, você. Então, aqui em Provérbios, a palavra hebraica tem o significado a ideia inteira de uma pessoa. Inclusive, a ação de escolher os pensamentos, né? Então, vamos parar de ter essa ideia de que o coração é só, né, como eu falei, essa parte mais emocional. Não, é tudo que nós somos. E o conselho da palavra do Senhor é guarde a sua mente. Lembrem-se disso. Eu penso, eu sinto e eu faço.
Isso é desde o Éden. Desde o Éden a gente consegue ver isso. Onde foi o primeiro ataque da serpente para Eva? O que foi que Deus disse? O que foi mesmo que Deus disse, Eva, para você? Ou seja, ele foi nas convicções de Eva, nos pensamentos de Eva. E aí, né, o que foi mesmo que Deus disse? Não, não foi isso que Deus disse, não. Depois disso, em seguida, Eva teve vontade, Eva sentiu vontade de comer. E depois de sentir vontade, o que foi que ela fez? Comeu. Então, a mente foi atingida, os pensamentos foram atingidos, as emoções foram atingidas e a ação foi o resultado disso. Então, cuidado com os seus pensamentos. Pense as escrituras, para que você possa sentir corretamente e, consequentemente, agir corretamente. Essa é a forma bíblica de lidar com as nossas emoções, lidando com os nossos pensamentos, lidando com o que eu penso sobre Deus, lidando com a perspectiva bíblica sobre o que está acontecendo. Ai, meu Deus, esse vírus está matando todo mundo. Opa! A palavra de Deus diz que ele é soberano e que nenhuma molécula corre solto fora do controle de Deus. Ele tem o controle disso também. Minha alma, você pode descansar em Deus. Então, é combater as minhas emoções com o que a palavra diz. O que eu sinto versus o que Deus diz sobre o que eu sinto. Amém? E aí, eu fiz questão de terminar dessa forma. Eu desejo graça na vida de vocês. E eu espero, de alguma forma, que isso tenha contribuído para incentivar você a glorificar a Deus também com as suas emoções. Às vezes a gente acha que só pode glorificar a Deus com o nosso lado racional. Mas não. Deus quer ser glorificado com um todo. E isso inclui as nossas emoções. Que as nossas emoções possam estar rendidas ao Senhor. Que a gente possa adorar, curvar as nossas emoções ao Senhor. Que Ele é digno disso. E aí eu coloquei uma observação. Enquanto eu escrevia esse estudo, eu mesmo passava por um momento de turbilhão emocional. Mas eu dou graças ao Senhor que me fez enxergar a situação difícil pelos olhos dele. Por que eu falo isso? Porque eu quero me gloriar nas minhas fraquezas, para que a força dele se aperfeiçoe em mim. A gente precisa compartilhar mais as nossas fraquezas, dizer mais. Quando alguém chegar para você e dizer assim, eu tô com medo, você chegar e dizer assim, ó, tudo bem, minha irmã, eu sei o que é isso, eu também tenho medo. Mas o que a gente vai fazer diante do medo que nós estamos sentindo? Então, que nós possamos comunicar mais as nossas fraquezas, para que Deus possa ser glorificado, para que as pessoas vejam que nós não somos fortes, é o Senhor que nos dá força, é Ele que é a nossa força. Então, eu fiz questão de compartilhar isso com vocês, para que vocês saibam que essa moça não, que passou foi longe, essa quase senhora que está aqui conversando com vocês, fazendo esse estudo, também é alguém que está lidando com as suas emoções todos os dias, tentando curvar as emoções para Deus, tentando glorificar a Deus no turbilhão das minhas emoções. Como eu costumo falar, eu acho que a Brena vai me corrigir bem, porque eu falei isso uma vez e nunca lembrei direito como é isso. Eu tenho que anotar isso, Brena. Mas naturalmente, alguém perguntou, Kel, como tá as tuas emoções? Vai, Brena, diz a última vez para me anotar. Perguntaram para mim, Kel, como é que tá as tuas emoções? Aí eu respondi algo do tipo assim, naturalmente a flor da pele, mas intencionalmente a luz da Bíblia. Né? Então, é assim que as nossas emoções precisam estar. Podem estar naturalmente assim, turbilhão, mas intencionalmente a luz da palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor.